No dia 29 de outubro, comemora-se o Dia Mundial da Psoríase. E hoje estamos gravando no dia 29, porque aqui no Hospital Novo da cidade de Atibaia acontecerá uma palestra e também a abertura do grupo de apoio permanente ao paciente de psoríase. E por isso o Cotidiano está aqui para conversar com a doutora Sara, que é dermatologista especialista em psoríase, para levar para você todas as informações, não só dessa doença, mas também desse grupo de apoio que já existe, mas que hoje, num dia especial, né, está assim, sendo concretizado ainda mais, né, esse objetivo, enfim, o grupo. Então, um prazer ter você aqui para falar dessa doença que assusta tantas pessoas, que entristece tantas pessoas, mas que tem tratamento, que tem grupo de apoio, que pode ajudar e muito, né? Um prazer tê-la aqui. Prazer é meu, Ana. Fico muito contente com essa oportunidade para nós podermos levar para o público essa, de certa forma, uma esperança, né? Sim. Para um tratamento correto, para darmos um apoio para esse paciente que é tão sofrido, que é tão discriminado. Eu acho muito importante isso. Você é dermatologista, conta um pouco para a gente da sua formação, né? Já que você é especialista. Então, me formei médica, né? Depois fiz a residência de dermatologia no Hospital do Servidor Público Estadual. Sou titulada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pelo CRM, e fiz a minha especialização, minha subespecialização em psoríase no hospital, no Memorial Hospital de Miami, onde eu fiz uma imersão em psoríase e fiz também uma outra especialização em psoríase no Hospital Universitário de Barcelona. Psoríase é uma patologia que me interessa muito, porque é uma patologia onde envolve a medicina geral, não só a dermatologia. Hoje sabemos que é uma doença sistêmica, né? Então, como eu gosto da medicina como um todo, então é uma patologia que realmente me atrai. Porque não tem assim uma coisa assim, eu peguei psoríase, né? Eu encostei no outro que tem, peguei. Não é uma doença que se pega, é Exatamente. uma doença que se constrói no organismo, enfim, né? Exatamente. A psoríase não é contagiosa. É uma doença que a pessoa desencadeia por um mecanismo que nós chamamos de desencadeamento de uma cascata inflamatória. É uma doença inflamatória e é uma doença só daquela pessoa. Tem uma certa predisposição genética, a gente já conhece alguns locos de genes que são responsáveis pelo desencadear da psoríase, mas sabemos também que o start principal é essa cascata inflamatória. Porque, na verdade, a pessoa pode ter isso na sua genética, mas nunca desenvolver, de repente. Exatamente. A qualidade de vida, a maneira como a pessoa vive, conta muito para o não desencadeamento das doenças inflamatórias, inclusive da psoríase. Então, se a pessoa é uma pessoa que se alimenta direito, que caminha, faz uma atividade física, tenta driblar o estresse físico e psíquico, ela provavelmente não vai desencadear as doenças inflamatórias, dentre elas a psoríase, né? A chance é menor, vamos dizer assim. Claro que em medicina não existe a palavra nunca, não é né? matemática, Então, né? exatamente. E como que a pessoa descobre assim? Nossa, eu preciso visitar o médico, isso pode ser, porque também se confunde nesse início, né? Conheço algumas pessoas que têm e se confunde com uma alergiazinha, com um mosquitinho que mordeu, fica sempre um pouco... Como que a pessoa pode... Não, peraí, eu tenho que prestar atenção nisso, isso aqui está estranho, deixa eu ir atrás de uma informação adequada. Então, Ana, nós temos alguns tipos de psoríase. A psoríase em placa, que é aquela que aparece na pele mesmo, no corpo, ela é muito característica. Às vezes até o médico não treinado na dermatologia diagnostica com muita facilidade. Porque são lesões descamativas, vermelhas, umas escamas largas. Então, de fácil diagnóstico. O problema é quando a psoríase vem de uma outra forma. Por exemplo, uma psoríase gutata, que parece gotas, uma psoríase eritrodérmica, que aparece no corpo todo, uma psoríase ungueal, que aparece nas unhas, e muitos colegas que não têm o treinamento dermatológico diagnosticam até como micose, não é uma micose. É a psoríase do couro cabeludo, que é muitos colegas também que não são dermatologistas diagnosticam como uma
a dermatite seborreica, principalmente no início, ela se parece muito com a dermatite seborreica e não é uma dermatite seborreica, sem contar a uveíte psoriásica, que é uma patologia que acomete o olho, e é uma psoríase do olho, e aí sim a gente precisa do auxílio de um oftalmologista, e a psoríase artropática, que seria a artrite psoriásica, que muitas vezes é diagnosticada como uma artrose, como uma tendinite, por falta mesmo de conhecimentos de imagem, às vezes de alguns colegas. Nós, dermatologistas, estamos, inclusive, nós que somos especialistas em psoríase, estamos sendo treinados a examinar as imagens por conta da artrite psoriásica, que é uma doença deformante, diga-se de passagem. Então, hoje a gente conheceu um pouco, né, dessa doença. Se você tem alguém na família, conhece alguém, ou de repente se enquadrou aqui em alguma coisa aí que você não parou para pensar, achou que era só uma alergiazinha, né? Exatamente. Presta atenção, porque tem um tratamento que ameniza. Cura ou não? Ameniza. A psoríase não tem cura, mas ela tem controle. Agora, eu gostaria de deixar um alerta. Médicos que não são treinados em psoríase, eu gostaria de deixar esse pedido, né? Que se eles não conhecem, encaminhem. Porque tem alguns pacientes, por exemplo, que vão a um pronto-socorro e o médico que não é treinado acha que é uma crise de alergia, dá o medicamento à base de corticoide, num primeiro momento melhora, mas depois piora e muito, e pode desencadear uma psoríase grave, chamada psoríase de von Zombuchen, que leva o paciente até um quadro mais grave, tendo que ser internado na UTI e tratado de uma forma como se fosse um grande queimado, porque a pele fica totalmente aberta. Então, o tratamento correto é muito importante, porque o incorreto piora a patologia, entende? Então, isso que é importante. Se está com problema de pele, procure um especialista. Porque os colegas das outras áreas, eles não têm obrigação de diagnosticar, mesmo porque não foram treinados para isso. Não é especialidade, não é porque é ruim nem porque é bom. Exatamente. É outra coisa, é outro, né? Que bom. Seguinte, então agora a Atibaia terá esse grupo que já funciona, mas agora a gente está aproveitando aqui para divulgar. Já tem dia da reunião, como é que vai funcionar? Já tem isso? Então, vou explicar um pouquinho como que é o grupo. Chama-se GRAP, Psoríase, Atibaia, SBD Atibaia. Porque GRAP significa Grupo de Apoio Permanente ao Paciente de Psoríase, que é apoiado pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, e com a filial em Atibaia. Nós temos São Paulo, Maringá, São José do Rio Preto, alguns no Nordeste, e não só de psoríase, temos de vitiligo, hanseníase, alopecia areata, todas as doenças dermatológicas que são estigmatizantes, nós estamos formando esses grupos de apoio. A função do grupo é orientar e conscientizar o paciente, orientar a respeito dos tratamentos existentes, tentar acabar com o preconceito, que não é só por parte da população com o paciente, mas o preconceito maior é do paciente com o paciente. Porque quando o paciente se vê naquela situação, ele se isola, ele se fecha, ele perde o emprego, ele perde a família e ele acaba ficando cada vez mais retraído, a ponto de entrar numa depressão, né? E então o nosso objetivo é fazer esse paciente voltar para a vida. E orientarmos referente à patologia. E aos medicamentos também, você falou, né? Que é importante. A psoríase, o tratamento da psoríase é um tanto quanto complexo. Nós seguimos um protocolo estabelecido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que se baseou no protocolo europeu e americano para ser feito. Então, existem as formas de psoríase. Para psoríase leve existe um tratamento, para moderada grave outro tipo de tratamento. E nós podemos contar hoje em dia com alguns tratamentos à base de medicamentos imunobiológicos
que controlam perfeitamente a doença, estabilizam a artrite, de maneira que esse paciente não vai ficar deformado, trata uma psoríase mais grave, evitando que esse paciente pegue uma infecção secundária e às vezes vá até a óbito, mas tem que ser muito bem manipulado. O médico tem que estar bem treinado para usar esse tipo de medicamento. E temos os que a gente já usava há alguns anos, que continuamos usando, mas para cada caso é um caso. Tá ótimo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Anu. Muito obrigada pela oportunidade de falar a respeito dessa patologia, que é uma patologia de tanta importância, devido ao fato dela ser discriminatória, né? E devido ao fato dela limitar a vida do paciente. Tá bom. Obrigada. Muito obrigada, querida.